Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos para mais um Café com Bíblia, sejam muito bem-vindos. O texto que eu tenho para compartilhar com vocês nesta manhã está lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, que dizem assim: Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. O apóstolo Paulo, meus irmãos, vai nos dizer em uma de suas epístolas que nós temos por dever cristão, orar pelas autoridades, porque afinal de contas todas elas são constituídas pelo Senhor. E Pedro agora na sua epístola está dizendo para o povo, o povo a quem ele está escrevendo lá em Roma, para que eles venham a respeitar os reis, soberanos e as autoridades, porque afinal de contas todos eles são enviados por Deus contra os malfeitores e para a prática do bem. Via de regra, meus irmãos, não é bem isso que nós vemos no mundo em que vivemos. A maioria das autoridades, e repito, assim como o apóstolo Paulo disse, assim como diz Pedro aqui, todas constituídas por Deus, nem sempre querem de fato caçar ou trazer uma penalidade sobre malfeitores. Muito pelo contrário, a sua grande maioria procuram sempre perseguir, na verdade, aqueles que praticam o bem, perseguir principalmente aqueles que não vão corroborar com suas práticas antibíblicas, com suas práticas corruptas e assim por diante. Mas nós temos, meus irmãos, como dever cristão, orar por toda e qualquer autoridade, você gostando ou não da autoridade que Deus constituiu, nós temos por dever orar e pedir ao Senhor que abençoe, pedir ao Senhor que venha revestir, capacitar e que, de fato, o Espírito que está nesta autoridade seja um espírito de prática do bem, seja um espírito em que os malfeitores não terão benevolências desta autoridade. Assim, portanto, nós, meus irmãos, como igreja, precisamos orar mais por nossas autoridades, orar mais por nossos governantes e assim demonstrar a eles um exemplo de homens e mulheres bons, homens e mulheres que procuram a paz, homens e mulheres que procuram, portanto, fazer aquilo que as Escrituras nos determinam. O apóstolo Pedro não para por aqui. Ele continua e diz no versículo 15, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Pedro então está dizendo, olha, se você, como bom cristão, praticar o bem, orar pelas autoridades, obedecer, evidentemente dentro do limite das Escrituras, obedecer às autoridades, você então estará dando um exemplo e poderá, com o seu exemplo, calar a maldade, calar os malfeitores, calar, como ele diz aqui, emudecer a ignorância dos insensatos. Portanto, meus irmãos, eu concluo essa simples reflexão dizendo para nós mesmos, como igreja, precisamos orar mais por nossas autoridades, precisamos orar mais por aqueles que o Senhor constituiu como autoridades no nosso país e também autoridades em todo o mundo. Precisamos orar mais, jejuar mais, no sentido de Deus abençoar, no sentido de Deus usar estas pessoas para o bem-estar do povo, no sentido de que o Espírito Santo venha a converter, venha a regenerar, venha, meu irmão e minha irmã, tocar no coração destas autoridades e, quem sabe, convertê-los ao Senhor Jesus e assim, não que venhamos a ter um Estado cristão, mas que venhamos ter autoridades que estejam comprometidas, não com igrejas, meus irmãos, mas estejam comprometidas com o bem-estar da população, com o bem-estar de todo o povo. Mas nós, como igreja, como crentes em Cristo, devemos fazer a nossa parte, que é orar, que é jejuar, que é reconhecer
gostando ou não, toda autoridade foi constituída pelo Senhor, porque afinal de contas, Deus tem o controle de todas as coisas. Senhor, nos ajude, como igreja, a entendermos o nosso papel de orar pelas autoridades que o Senhor tem constituído. Ao invés de ficarmos no campo da militância, das reclamações, das murmurações, que possamos, Senhor, orar muito mais do que reclamamos, que possamos jejuar muito mais do que murmuramos, que possamos, Senhor, entregar todos os dias em nossas orações as vidas destas autoridades em Tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Teu Santo Espírito venha alcançar esses corações, no sentido não só de convertê-los, não só de efetuar uma regeneração completa na alma destas autoridades, mas também, Senhor, levá-las a cumprir o papel para o qual elas foram constituídas como autoridades, o bem-estar de toda a população. Ajuda-nos como igreja, portanto, a deixarmos um pouco mais de lado a militância, Senhor, e militarmos mais com os nossos joelhos dobrados, orando e intercedendo pelo nosso país, intercedendo pelo mundo, pelas autoridades constituídas pelo Senhor em todo o mundo, para que possamos ser exemplos, para que possamos, Senhor, com as nossas orações, com as nossas súplicas, com os nossos exemplos bondosos, possamos emudecer, como diz Pedro, emudecer os ignorantes e insensatos que estão no poder e muitas vezes não colaboram para o bem-estar da população. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles, Senhor, neste dia que se inicia. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.